Andrés, o bispo pidió-me que, por favor, hicieras a primera oración para o devocional destaca deste domingo. Podes? Claro que sim. Ok, obrigado. Amado Pai Celestial, muito obrigado por darnos uma oportunidade de estar aqui nesta reunião. Te queremos pedir que abençoes a todos os membros presentes e também ajuda-nos a melhorar como pessoas. Em nome de Cristo, amém. Amém. I was called as young men's president out here originally, and my first meeting out here was with one boy, and that was Junior Reyes. I was only one in church, and I was like, every time I go to firesides with our youth leader, I'll be see the whole branch stake. They were like, they're all big, and it would just be me, and I'll be like, I gotta open my mouth. Why am I the only person? It's a lot of kids in the Immokalee. And Junior Reyes was challenged to go out and go invite some more friends, first to the scouting activities and then also to the Sunday meetings that we were having. And because of that, we had Wedner Dolly, join, and other friends, and those friends invited friends, and it was a really positive thing. And from there on, step by step, we got more and more kids. I was the first one to convert into the church. I was one and only until I converted a buddy of mine, which is Whitten Dolly. Yeah, like Junior said, he converted me. He invited me into the church, and then after that, I invited a few of my friends that I knew for a long time, Millsong and Wilnet. Yeah, and then after that, what, bro? And then I came with my cousin right there, Nathan. What's up? Yeah, I was converted to church by Mossad. That's me. And I brought my buddy here, Jackson. And then like a year later, my brother visited me and he started to stay with me. And then I invited my brother and my good friend Kevin right here. Yeah, just like he said, he invited me. I was coming from my dad's house and he showed me this great church. It all started with one person. It's like a tree. Today we have 26 active boys coming to church. Our corpsman is always together. I mean, we do everything together. There's a strong feeling in our group that we're brothers. I love my brothers. Without them, I don't know where I would be right now. They're simple to me because like every time if I'm about to do something bad or anything like that, I think twice and I'll be like, yeah, I'm priesthood holder and stuff, and like my friends are calling on me to do the right thing, and I'm calling on them to do the right thing. So yeah, it's really important to me. Since we're from the church, we know what we expect out of each other. It's important because it keeps us all together. Like if someone's like not coming to church, I can ask them, why you don't come to church? Like we all miss you, we need you, and they're like, yeah, we all miss you, and they'll come. That's why it's important to like always stay together as one. And when one try to fade out, we can always bring them back. The largest group we have in our branch is our Young Men program, because these guys, they live the gospel. They're disciples of Christ, and they love the Lord, and they're not afraid to invite their friends to come and have the happiness and joy that they have. I'm not afraid to talk to other people about the church because I tell them what's true, like what I know is true about Jesus Christ and about the church. And sometimes church come up and like, what church you go to? Like, I go to Latter-day Saints church. Like, say, what's that? Like, come see, you'll see. It shows that they really care and stuff. Like, they got the gospel and it did good for them, and they don't want nobody left behind. So it shows a lot. That's why we invite a lot of people. To me, to be a believer is to, you know what's true. You're not afraid to tell people what you know is true because you're a believer. We read in Doctrine and Covenants that they're challenged to invite all to come unto Christ. And that's exactly what they did. They went and invited their friends. These boys aren't afraid to open their mouth and to share the gospel with their friends. Olá, irmão Vitor.
Tenho-o acompanhado no caminho que tem feito com os missionários para conhecer a Igreja de Jesus Cristo todos os dias e o seu verdadeiro Evangelho. Assim sendo, e dado que vejo que tem amor pelas Sagradas Escrituras, gostaria de o convidar a prestar um testemunho acerca da forma como sente o convite do nosso Salvador Jesus Cristo ao ler as mesmas. Obrigado. Obrigado, irmão, pelo convite e obrigado por eu poder partilhar o meu testemunho. Foi mais ou menos há 3 anos atrás que começou o meu interesse pelas Escrituras, quando eu conheci a Igreja Adventista. A partir desse dia foi um enorme prazer em estudar tudo o que a Bíblia apresenta. Ficava maravilhado com as profecias que já se tinham cumprido, com as orientações que nos dá em relação à nossa família, em relação à alimentação, em relação a como tratar o nosso irmão, ou até mesmo como amar a Deus. Dou graças a Deus por Ele me ter colocado assistas na minha vida, na minha caminhada cristã, pois elas, de certa forma, obrigaram a estudar as Escrituras mais a fundo. Isto faz-me lembrar uma pequena história que vou passar a ler. Em Atos 17, diz assim: E passando por Anfípolis e a Polónia, chegaram a Tessalónica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Portanto, alguns habitantes receberam a palavra de bom grado do que o apóstolo dizia e criam que era verdade. Mais à frente, um pouco da história, no versículo 10, em outro povo, a coisa é um pouco diferente, que dizia assim: E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalónica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Portanto, os de Bereia receberam de igual modo a palavra dos apóstolos, mas havia uma pequena diferença. Eles examinavam tudo o que os apóstolos lhes diziam, se realmente era como as Escrituras anunciava. E foi isso que me aconteceu na minha vida. Quando as sisters realmente vinham ter comigo e apresentavam alguma mensagem, eu sentia essa necessidade de ver na Escritura se realmente condizia o que lá está escrito. E isso levou-me a aprimorar o meu conhecimento. Todos nós conhecemos esta passagem também em João 17:17, que diz assim: Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Quando estudamos realmente a palavra de Deus, ela nos santifica. E de facto, quando estudamos, e quando eu estudo, eu falo por mim, não é? Muitas das vezes sinto a necessidade de fazer algumas mudanças na minha vida, porque realmente vejo que muitas coisas que eu pratico durante o meu dia não está de acordo com o que a palavra de Deus nos ensina. Também quando eu estudo e aplico aquilo que leio, sinto-me livre. Em João 8:32 diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que todos nós possamos realmente estudar, examinar mais as Escrituras, para que não sejamos levados ao erro. Já Jesus dizia em Mateus 22:29, que diz assim: Errais por não conhecerdes as Escrituras. Irmãos, que nós não possamos cair nesse erro. Que nós não sejamos como os de Tessalónica, mas sejamos como os de Bereia, que são nobres no conhecimento da Bíblia. Para concluir, quando estudo realmente a Bíblia, me sinto grato pelo conhecimento que ela me traz. Sinto-me santificado, porque me ajuda a corrigir erros que tenho na minha vida comum. E me sinto livre. Sinto-me livre porque realmente me livro do pecado. Que Deus seja louvado por estas coisas. Este é o meu testemunho, em nome de nosso Senhor Jesus. Amém.
Olá, irmãos, tudo bem? Eu me chamo Jesuilton. Eu tô vindo aqui para explicar como eu conheci a igreja e como eu tô me sentindo depois que me tornei um membro, né? Pronto. Eu sou brasileiro. Atrás, lá no Brasil, nunca tinha ouvido falar da igreja, mas eu já era evangélico. Eu já era cristão, né, na verdade. Eu ia na igreja batista no Brasil, desde pequeno. Eu seguia os passos de Jesus Cristo, né, e lia a Bíblia, e ia na escola dominical e tudo aquilo, tudo mais. Quando eu fiz meus 17 anos, 18, eu andei um pouco afastado, né, desisti da igreja, saía por aí, festas, balada, muito álcool e etc, né. Realmente me afastei muito da igreja. Em 2018 minha mãe faleceu, foi trágico e tal, e eu e meu irmão e minha irmã decidimos vir para Portugal, né. Chegando aqui em Portugal, eu arrumei emprego numa churrasqueira. Era muito difícil, o pessoal era bem xenofóbico mesmo, tinha lá, tratavam mal e tal, mas eu aguentei 1 ano e tal. Daí quando eu tava na churrasqueira, numa das minhas pausas, né, que eu trabalhava em horário repartido, eu tava indo pra casa descansar, e uma das sisters que faz o trabalho missionário, né, aqui em Portugal, ela me abordou no metro. Eu não tava com tanta pressa, decidi escutar a menina, né, ela me explicou um pouco sobre a igreja e tal, perguntou se eu tinha fé, se eu gostava de Jesus, o que era a fé pra mim. E eu expliquei pra ela que eu andava meio afastado e tal, e ela me passou um contato e disse que se eu quisesse voltar a procurar, buscar a Deus e tal, que eu mandasse mensagem pra ela. Pronto, eu andava um pouco triste e tal, e meio duvidoso da vida, porque, né, em outro país, imigrante ainda, e é tratado mal no serviço. E veio aí, eu tava com o número da menina, mas nunca me mandei mensagem, sempre e tal, né, deixei de lado. Depois veio a pandemia também, e eu perdi o emprego, fiquei 3 meses parado, sem emprego, e pronto, né. Nesses 3 meses, foi, né, no desespero, eu voltei a orar, né, porque quando a gente se encontra desesperado, é a Deus que a gente procura. Então eu voltei a orar e a pedir a Deus para me mostrar um caminho, mostrar uma luz. E nisso, Deus me deu outro emprego. Comecei a trabalhar no hostel. Nisso de começar a trabalhar no hostel, eu lembrei, né? Falei, nossa, na minha hora mais difícil Deus me ajudou. E eu quero, na minha hora mais difícil Deus ouviu o meu pedido, né? Ouviu o meu chamado. Então, eu quero voltar a seguir o caminho de Deus. E nisso, quando eu pensei nisso, eu já lembrei que a menina tinha me passado um contato, né? Das sisters. E isso foi bastante tempo depois. Aí eu mandei mensagem pra ela e tal, perguntando como era, onde tinha igreja, que eu queria visitar e não sei o que. E ela me disse, olha, por causa da pandemia a igreja não tá aberta, mas olha, vamos conversar um pouco, tal, talvez eu possa te ensinar mais um pouco, explicar. E me convidou a ter lições com elas, né, aos finais de semana, que era quando eu podia, por causa do trabalho. Então, tendo as lições e tal, fui aprendendo mais sobre o livro de Mórmon. Elas me explicaram, me desafiaram a fazer uma oração, perguntar pra Deus se tudo aquilo que ela tinha me explicado sobre o fundador, que era o Joseph, e tudo aquilo, me desafiaram a orar pra Deus e perguntar se aquilo era verdade. No momento que eu orei, eu senti uma paz tremenda dentro do meu coração, dentro de mim, uma paz interior imensa. Então eu sabia que aquilo era verdade. Então eu soube que aquilo era verdade, né? Então, nisso, eu decidi, né, continuar tendo as lições com elas e tal. Fui conhecendo mais e mais e passei a gostar. O livro de Mórmon é muito legal, muito interessante, muito bom de se ler. Ensina várias coisas sobre Jesus e nos ensina o caminho certo que nós devemos seguir como cristãos. Isso. Então, tendo as lições e tal, eu decidi me batizar, né, na Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias. Agora eu sou um membro, e como membro eu tenho gostado muito das lições todo domingo,
mesmo que por Zoom, eu fui capaz de ir em uma reunião, mas mesmo que sendo pelo Zoom, a gente vê que tem ali todo o carinho dos membros, todos ali preocupados ali com você, te convidando, insistindo para você ir nas lições, para você, para todo mundo ter aquela comunhão, né? É uma igreja assim que, mesmo que a gente vê que tem união. E eu, como membro, gosto muito disso. E também gosto como sempre eles estão chamando pessoas novas ali para poder mesmo mostrar o caminho da salvação para outras pessoas, né? Porque mesmo a salvação sendo individual, nós sempre temos a oportunidade de poder trazer outras pessoas para aquele mesmo caminho de luz, por aquele mesmo caminho sagrado. E é isso como membro, eu sou muito feliz de ter tomado a decisão de me batizar. E espero que, assim como eu, o trabalho missionário e a igreja consigam alcançar muitas outras pessoas para guiar mesmo, né? Para que quando o nosso querido Senhor Salvador voltar, todos nós possamos ir para o céu e viver eternamente, felizes para sempre. É isso. Obrigado. Janina. Sim. Eu queria fazer-te um convite para fazeres um testemunho de 5 minutos para o Serão da Estaca, gravando o seu testemunho como tu conheceste a igreja, e faz um vídeo e depois manda esse vídeo para mim para que eu possa ingressar em outros vídeos e ser publicado no YouTube com o teu testemunho. Quanto tempo? 5 minutos. Uau, 5 minutos. É muita coisa para falar em 5 minutos. Mas aceitas o desafio ou não? Sim, vou fazer. Ok, então vou-te aguardar para tu fazeres este testemunho. 1 minuto de fama. Isso mesmo. Obrigado então. E estamos animados para te ouvir a falar. Ok, também. Obrigada pelo convite. Olá a todos, meu nome é Janina Andrade, eu sou esposa do Rudy Andrade. A minha experiência o meu testemunho de Jesus Cristo começou quando eu tinha por volta dos 7 anos. Eu sempre acreditei na existência de Deus, sempre fazia orações, e uma das orações que sempre fazia era para que Ele me ajudasse a passar da classe, e realmente Ele me abençoou. Eu nunca cheguei a reprovar de ano. Isso foi uma experiência muito boa. Eu até tive uma experiência na Igreja Católica, mas eu não me sentia motivada, então deixei de frequentar. Então fiquei com um vazio de que eu tinha que ir para um lugar onde pudesse adorar a Deus, onde pudesse frequentar. Mas até então não tinha conseguido. Em 2016, estava na rua e vi um amigo meu e eles me chamaram. Ele estava acompanhado de um missionário. E eles me convidaram para conhecer a Igreja de Jesus Cristo Santos nos últimos dias. Eu fiquei admirada a ver aquele missionário vestido com gravata e o meu amigo também estava vestido parecido. E eu fiquei surpreendida porque eu nunca imaginara que ele acreditasse em Deus e que pudesse pregar. Isso me deixou mesmo surpreendida. E então eu aceitei o convite de ir à igreja. Foi logo no domingo que se seguia. E foi lá também que pela segunda vez eu vi o Rudy. E eu fiquei... Porque eu e o Rudy já tínhamos tido o primeiro encontro onde ele ficou encantado comigo e me convidou para ir ao jazz. e eu fui. Só que a segunda experiência na igreja, eu fiquei também admirada porque eu disse, ele também acredita em Deus, acredita nesta igreja. Então fiquei curiosa. E então comecei a receber os ensinamentos que os missionários davam. E o Rudy foi me acompanhando até eles conseguirem me batizar. Ou seja, eu me batizei, de abril para julho eu me batizei. Para o batismo levou algum tempo, eu desisti muitas vezes. E no dia 23 de julho de 2016 eu me batizei. Foi realmente uma experiência maravilhosa. Eu senti que realmente eu fiz a escolha certa. Foi um grande desafio para a minha família. Eles achavam que eu não estava bem. Porque de repente comecei a me dedicar à igreja, eu recebi chamados, eu frequentava muito as atividades
Foi uma experiência muito boa para mim, e até hoje ainda é. E por isso também isso me ajudou muito a melhorar como pessoa, a entender que eu tenho um propósito aqui. Isso também me fez entender a expiação do Salvador, a entender o significado da sua expiação, a saber que nós vivemos a expiação a cada dia. Eu sou grata por ter conhecido a Igreja Jesus Cristo Santo nos últimos dias. Eu sei que ela é verdadeira. Eu sei que vive o meu Senhor. E ao conhecer os mandamentos, permitiu-me estabelecer um compromisso com o Senhor. E eu e a Ruth decidimos nos casar. Decidi aceitar a parceria. E em 2019 nos selamos. E realmente o caminho é estreito e apertado. Há muitas provações, há muitos desafios. Mas eu continuarei a prosseguir com firmeza. Nós continuaremos a prosseguir. Eu sei que vive o meu Senhor. Eu sou grata por ter recebido este livro no primeiro dia que recebi a minha lição. E as Escrituras têm poder. Eu amo o meu Salvador. Sou grata por Ele me dar a oportunidade de conhecer a verdade e de continuar a conhecer. Eu sou grata por saber que Ele está ao meu lado, todos os dias, sempre que eu o procuro. E este é o meu testemunho que eu deixo com amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde, irmãos e irmãs. É um prazer estar aqui nesta reunião devocional da Estaca para tecer alguns pensamentos em relação à igreja. Vivemos neste momento tempos complicados, difíceis, nesta pandemia em que nós não nos podemos encontrar, ver, popularidade, etc. Mas, acima de tudo, temos a esperança de que brevemente isto tudo passará e tudo estará como antes. Desde os princípios da mortalidade, que sabíamos que o nosso Pai Celestial, na pré-existência, tinha nos convidado para virmos à Terra e ganharmos um corpo, voltamos à sua presença. Tudo isso aconteceu como está escrito nas Escrituras. Quando Cristo esteve entre nós, e quando os discípulos ouviram pela primeira vez Cristo falar, ficaram tocados que o seguiram, depois de ele ter saído do meio da multidão. Cristo, percebendo que era seguido, voltou-se e perguntou: que buscais? Eles responderam: onde moras? E Cristo disse: vinde e vede. Como podemos encontrar em João, no capítulo 1, nos versículos 35 a 51. É como se a essência da nossa fé, a essência da nossa vida, estivesse concentrada nessa primeira cena do ministério mortal do Salvador. Em primeiro lugar, está a pergunta do Salvador feita a cada um de nós: que buscais? De facto, que buscamos nesta vida? Em segundo lugar, sua resposta sobre como podemos alcançar aquilo que buscamos. Não importa quem sejamos ou quais sejam os nossos problemas. Sua resposta é sempre a mesma: vinde a mim,
encontramos em Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Venham e vejam o que eu faço, como eu uso o meu tempo. Aprendam de mim, sigam. Este é um convite salvador a qualquer um de nós, seja ele quem for, pobre, rico, mendigo, qualquer raça, qualquer ser humano, qualquer pessoa que existe neste mundo. Não conheço nenhuma forma de vencer nossas dificuldades ou de conhecer aquilo que Jacó chamou no tempo aquela felicidade que está preparada para todos nós. Isto podemos encontrar em 2 Néfio, no capítulo 9, no versículo 43. É por esse motivo que nós, membros da Igreja dos Cristos dos Últimos Dias, fazemos solenes convénios baseados no sacrifício expiatório de Jesus Cristo e tomamos sobre nós o seu nome. De todas as maneiras possíveis, tanto figurada como literalmente, tentamos edificar-nos com Ele. É importante do reino entre os quais nos encontramos, o principal e mais importante da nossa relação pessoal e espiritual com Deus, incluindo o Salvador, a quem este reino pertence. Nós podemos ler nos ensinamentos de Joseph Smith, publicado em 1985, na página 41 e 42, em que ele diz que os atributos divinos do Pai e do Filho, para exercermos a fé nele, José disse que a menos que acreditemos em Cristo, seja misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em benevolência, jamais teremos a fé necessária para pedirmos as bênçãos do céu. Se não pudermos confiar na excelência do caráter do Salvador e em sua disposição e capacidade de perdoar a iniquidade, a transgressão e o pecado, estaremos, segundo José, em constante dúvida a respeito da nossa salvação. Mas devido ao facto do Pai e do Filho serem notavelmente grandes em benevolência, nas palavras do profeta, esse conhecimento afasta a dúvida e torna a fé imensamente forte. De facto, toda a essência da nossa vida, da nossa fé, a forma como vivemos, a forma como viemos aqui, tem em Deus e Cristo, tal como nós que somos mortais, temos nossos filhos e nos preocupamos com Ele, também nosso Pai nos preocupa com cada um dos seus filhos e quer que eles tenham a melhor forma de voltar à sua presença. E por isso, tal como nós devemos ser benevolentes e tardios em irmos contra nossos filhos, assim é o Salvador. Para nós que estão a sofrer nestes tempos difíceis, devemos estar atentos às palavras do profeta. Nós podemos mudar, nós podemos ser ajudados, podemos ser curados, seja qual for o problema. Tudo o que Ele pede é que nos afastemos dos males e nos direcionemos para a luz. A luz de Cristo, a mansidão, a humildade, essa é a essência do Evangelho. Esse é o próprio cerne da mensagem de Cristo. Tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si. Reclamou Isaías no capítulo 14, no versículo 4 e 5. Este é o caminho.
Disse Nefe: e não há qualquer outro caminho pelo qual o homem possa ser salvo pelo seu reino. Isto podemos encontrar no capítulo, em 2 Nefe, no capítulo 31, versículo 20 e 21. Queremos que o sacrifício expiatório de Jesus Cristo, quando Ele pagou pelos pecados de toda a humanidade, no jardim de Getsemane, e por fim foi crucificado na cruz, nós podemos ver o que diz 1 Nefe no capítulo 21, versículo 16. E ele disse que nos tem gravados nas palmas de suas mãos. Levando-se em conta o incomparável preço pago na crucificação, Cristo, sem dúvida, não nos irá abandonar agora. Ele convida todos a vir a Cristo, convida todos a vir nestes tempos complicados e difíceis que vivemos. Nós vivemos, de facto, na última dispensação, que foi anunciada ainda no Velho Testamento por ambos. Pensemos também, por exemplo, na oração preferida pelo Salvador entre um dos seus discípulos, pouco antes de dirigir-se para a dor e agonia, como eu disse há pouco, do Getsemane e do Calvário. Na noite em que ocorreu o maior sofrimento que teve, ou terá lugar no mundo. Ele disse, em João, no capítulo 14, no versículo 27, ele disse: deixe-nos a paz e a minha paz vos dou. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Não devemos preocupar que Cristo esgote a sua capacidade de ajudar ou nos auxiliar. A capacidade que ele tem é enorme. Tenhamos nós essa capacidade de entender o significado do sacrifício expiatório de Cristo, a nossa vida aqui à Terra, para tomarmos um corpo e se voltarmos à sua presença num corpo depois glorificado. A passagem da Terra é efêmera, é curta. Podemos durar 100 anos, 90 ou 80, não importa. A nossa vida é efêmera. Mas não é efêmera a eternidade. Todos nós podemos alcançar a eternidade. A Igreja, o profeta atual, os líderes locais, os missionários, estão a convidar cada um a voltar a Cristo. Este é o momento de abrir os nossos corações e de pensarmos que um dia o Senhor desta terra irá de novo tomar conta. Se vemos os Evangelhos, vemos que Cristo sempre se deu pelos seus discípulos. E podemos ver o que ele diz em Mateus, no capítulo 14, 27. Sou eu, não temais. Muitas vezes nós nos perguntamos, quando temos alguma dificuldade mais difícil, mais complicada, onde está Cristo? Mas Ele está junto de nós. Nós temos que ter confiança de que Ele é o Salvador. Socorrer é uma palavra interessante. Ela é geralmente usada nas Escrituras para descrever o cuidado e a atenção que Cristo dedica a todos nós. Significa literalmente correr para. Que modo magnífico de descrever o esforço permanente realizado pelo Salvador em nosso favor. Mesmo ao chamarmos para segui-lo, Ele infalivelmente corre para auxiliar-nos, nos convida a retornar ao Pai. Este é um convite que
gostaria de fazer a todos para retornar novamente à presença do Pai. Muitas vezes, quando viajo só ou penso nos meus alma, lembro-me, por exemplo, da irmã Jose, da irmã Vinícius, da irmã Cátia Semedo, da irmã Carina Évora, do irmão Adelino Moreira, da irmã Misete, do Joaquim Ribeiro, do Serafim Carvalho, da irmã Linda. E tantos outros membros aqui da Ala Porto 2, ou da Ala Porto 1, ou da Ala Matosinhos, ou da Foz, ou de Coimbra, ou de Lisboa. Um convite de voltar de novo a Cristo, de voltar a tomar parte desta família. O templo brevemente será aberto, onde nós podemos realizar ordenanças pelos nossos mortos e por outros, e ajudar todos os membros a alcançar a exaltação da vida eterna. Este é um convite do Salvador, como diz as Escrituras, vinde a mim. Não são palavras retóricas, são palavras sentidas, que o Salvador tem dirigido a cada um de nós. Será nós entender as mensagens do Evangelho, entender que estes são os últimos dias. Não importa se vão durar mais 10, 20, 40 ou 50 anos. Estes são os últimos dias. Esta é a última dispensação. E esta é uma oportunidade que nós temos. Nesta pandemia, em Portugal morreram N pessoas. No mundo inteiro morreram milhões de pessoas. Mas é interessante notar que Deus proporcionou a cada um de nós meios que nós podemos realizar, podemos estar nesta sessão por este modo, que é a primeira vez que eu uso. Tempos em que houve também algumas pandemias em que as pessoas não tinham este tipo de tecnologia para se comunicar. E alguns sobreviveram, mas estes, de facto, são os últimos dias. Que aprendemos com esta dificuldade que estamos a ter agora. E temos esperança no futuro que há de vir. Nós devemos ter esperança no futuro que há de vir. E o futuro será resolvido. Eu amo muito a minha família. Amo muito a minha esposa, meus filhos, as minhas filhas, os meus netos. E amo cada um de vocês. Sinceramente. Eu sei que Cristo é o nosso Salvador. Que nos pagou a sua vida, pagou um preço alto para que qualquer um de nós pudesse habitar no altar com o Pai. Eu sei que o profeta Nelson é um profeta amigo hoje, em dia, para nos orientar e guiar nestes tempos difíceis. Isto é desejo em nome de Jesus Cristo. Amém. Sai quarta
fazer a oração no devocional que vamos ter no próximo domingo, da aula Porto 2. Gostaria de saber se aceita o convite para fazer a oração. Sim, claro que eu vou, aceito o convite. Obrigada então, está bem? Pai Celestial, obrigado por este dia, obrigado por tudo que faz por nós, possas proteger em todos os momentos e em todos os lugares. Obrigado por esta devocional que nós tivemos e obrigado por nós sentirmos o Teu Espírito em todos os momentos. Que nos ajude durante este confinamento e que nos possas ajudar também a superar isto tudo. Que nós possamos fortalecermos em Ti em cada momento, em cada lugar. Obrigado por tudo e deixamos isso em nome de Cristo. Amém.